Aqui é a Larissa Caixeta. Eu sou o Matheus Borges. Então apertem os cintos. Que tá começando agora a nossa conexão. Que conexão chique, hein, Larissa Caixeta? Chiquérrima, direto de Buenos Aires. E não sei de onde mais, porque ele viaja o mundo inteiro. Ele pegou a conexão direto, causou um suspense. Estou em Buenos Aires, mas já estou em Minas Gerais, estou no Brasil. Como assim, Larissa Caixeta? Ele veio fazer uma conexão aqui com a gente. Olha só. Isso é pra poucos. Isso é pra poucos. Eu estou me sentindo aqui muito chique hoje. Já que você é a pessoa fina do nosso podcast, eu posso ser o mais colambado? Você já é, né, Posso, então. Todo mundo já sabe que é. Então pode, então? Vai lá. Chupa pra vocês que não conseguem essa conexão que nós conseguimos. Quem tá aqui, Estamos Larissa? com ele, Fernando Kimura. Que prazer te receber aqui em Patos de Minas e no nosso podcast. Prazer é meu, direto de Buenos Aires. Vim aqui, cheguei, o dia estava ótimo, o sol estava se pondo. Que delícia foi pegar a estrada e chegar até aqui. Delícia que ter bom. você aqui com a gente pra conversar, trocar toda uma experiência, contar várias histórias que eu sinto que essa nossa conexão vai dar pano pra manga. Eu também. Eu acho que a gente tem muita coisa legal para conversar, principalmente porque ele é o cara do marketing, da comunicação. E, gente, ele tá numa vibe que só da gente chegar perto dele a gente já sente. Com não é? certeza. A gente já sente. Uma vibe, assim, acho que leve, tranquila, muito reflexiva. E eu acho isso muito interessante. Também vivenciei isso durante a pandemia, então já senti um match aqui, viu, Fernando? A pandemia, Larissa, foi uma oportunidade, né, para alguns. E eu costumo dizer que a pandemia eu troquei o shopping pelo museu. Então eu venho de São Paulo, né, uma cidade que tem mais de 40 museus, eu não consigo mais em todas as exposições. E nessa troca eu descobri e eu venho descobrindo coisas que eu jamais imaginava. Então dizem que a arte salva, a arte me salvou. Olha só, que legal. E a arte te salvou de quê? A arte me salvou da inquietude, a arte me salvou do medo, a arte me salvou de um momento de incerteza, de não saber se ia ter trabalho. A arte foi meu alicerce para me levar. Eu consumi muita coisa triste, né? O museu tem muitas coisas tristes. A gente vai no museu, você não vai para entender nada, você vai para sentir. E aí eu vejo que as pessoas às vezes vão, mas eu não entendi. Aí eu pergunto, mas quando você vai no shopping, você entende o quê? Não é? É verdade. Então você sente desde beleza, a aflição, a angústia, a injustiça, a dor, a beleza, enfim. E aí eu me permiti desse período. Que bacana. E o tanto que é importante, né, Larissa? Porque nesse momento de pandemia, como você bem disse, acho que todo mundo passou por momentos difíceis, né? Algumas pessoas falam, não, é um momento, sim, também de oportunidades, mas muitas pessoas passaram por momentos difíceis. E, Fernando, você acha que se não fosse uma pandemia como essa, que nós estamos ainda vivendo, você acredita que os seres humanos não teriam, alguns, né, teriam parado para refletir no seu interior? Infelizmente não dá pra gente saber, não tem um dado, né? Mas eu vejo que não é a maioria. Você vê que com as flexibilizações todo mundo quis voltar para o que era antes. Mas eu, pelo menos, né, deixei de falar de vender e passei a falar de pensar. Então, acho que muitas pessoas tiveram essa oportunidade, né? Eu vejo, a gente está aqui em novembro, né? Não sei para quando você que está assistindo aí, você pode ver qualquer outro momento, mas a gente está em novembro, né? E a gente está próximo ao tal da Black Friday. E aí tá todo mundo desesperado para quê? Para você encontrar a razão da sua vida? Sabe? Não faz o menor sentido. Então, porque eu preciso dessa TV que é ok, vale a pena pelo desconto, mas parece que as empresas que elas vão resolver a vida das pessoas. E não é bem assim que o negócio funciona, né? Fernando, você acredita que as pessoas elas estão em busca de um prazer imediato por meio das compras? E já engato outra pergunta também. A compra ela tem um poder de causar uma reflexão na pessoa? A compra gera um prazer, só que ele é um prazer pontual e, na verdade, é um prazer que não te preenche. Então, ele fica vazio. Aí você vai comprar de novo, vai comprar de novo, vai comprar de novo. Talvez com uma comida, às vezes, embora a gente fique meio cheinho, né? Demora um pouco mais. Diferente de você consumir, às vezes, um show, de você consumir, às vezes, o lançamento de uma música ou de um título de um grupo que você gosta, que você fica esperando e consome aquilo, depois escuta de novo, aquilo te preenche, aquilo te enche a sua alma. Então, o consumo, esse consumo do ter, né,
ele tem muito desse negócio muito pontual, ele não preenche a gente, né? E nas redes sociais, né, Larissa, a gente percebeu muito, principalmente no momento do Rock in Rio, um dos shows aí mais comentados foi do Coldplay. E as pessoas ali comentando que os artistas ali conseguiram fazer que as pessoas algumas pessoas deixassem o telefone e curtissem aquele momento. E muitas pessoas acabam falando, eu amei, porque eu pude vivenciar. E a gente percebe, né, Larissa, que muitas pessoas procuram esse prazer imediato e esquecem, como o Fernando disse, do curtir o verdadeiro sentido das coisas. É verdade. Às vezes a gente esquece de viver o mundo real, né? A gente está aqui, mas ao mesmo tempo está conectado. Eu estou vendo outra pessoa e tal, e eu esqueço de sentir o ar-condicionado que está aqui, a temperatura, de olhar dentro do seu olho e não conversar com você desse jeito, né? Então eu acho Todo mundo aqui, né? Tô chegando aqui. Não, tá bom. Você meio que escuta e ao mesmo tempo tá respondendo a alguém. Sim. Então, assim, eu até no nosso trabalho, né, enquanto comunicadores, e você, né, que tem toda essa experiência na comunicação e já passou por muitas experiências no mundo do marketing, às vezes a gente fica tanto vivenciando isso, esse metaverso, né, que as pessoas falam, que muita gente hoje até se preocupa com isso, que esquece. Mas eu queria te perguntar, Fernando, diante de tudo isso, você, né, falou assim, já falei muito sobre vendas, hoje eu falo sobre sentir. Você que está ali, ficou por muito tempo nos bastidores, entendendo o que fazia as pessoas consumirem e tentando criar estratégias e tudo mais, e fazendo, né, muito bem. Teve um momento que você falou assim, não, tô de saco cheio disso, e por causa disso, às vezes, você não se encanta ao ver estratégias, porque você já conhece tudo, e aí, às vezes, a arte foi aquele momento, tipo assim, juntou com pandemia, mas te deu aquele prazer de sentir coisas diferentes, já que você já vivenciava toda essa estratégia, que muitas vezes as pessoas não percebem? Eu acho que depende muito da empresa que eu trabalhei, né? Por exemplo, a empresa que me trouxe até aqui e que me transformou em quem eu sou, é a Microsoft. Só que ela é uma empresa que ela tem um lado poético, ela olha para o que você pode ser, ela tenta pensar no que você pode vir a ser a partir do uso de uma ferramenta. Isso é o que direciona o olhar e o pensamento da Microsoft. Então é uma empresa que faz campanhas muito poéticas, né? Olhando para o futuro, enfim, olhando às vezes uma loja que não tem nada e ali vira uma pastelaria ou vira uma cafeteria. Então é um lado bem lúdico. Aí eu já trabalhei em outras que é só vendas. Então para mim foi uma... Aí sim aconteceu isso que você comentou, né? Eu falei, caramba, porque eu venho de uma empresa que é poética, que tenta olhar, que constrói o futuro, que dá uma ferramenta para ajudar as pessoas. Claro que isso custa, né? Mas esse é o DNA da empresa, e eu vou em uma que só quer vender e só tem número. E aí, para mim, aquilo foi um choque. Eu não consegui me adaptar, fiquei por um pouco tempo. E depois eu entrei nesse mundo de palestras, né? A Microsoft me trouxe até aqui. Eu era palestrante para pequenas e médias empresas. As empresas não têm palestrante. Então, a Microsoft ela faz com que todo funcionário seja um evangelizador. Então, quando as pessoas perguntam por que você é palestrante, porque eu tive a oportunidade lá atrás de ser um evangelizador. Então, uma pessoa que vai tentar te falar do produto de uma maneira encantadora, te mostrar para que você também se encante e, quem sabe, você falar, posso usar. Então, esse é o lado de uma empresa que sabe criar essa poesia, e tem empresas que não. Ela chega, às vezes, com arrogância. Você pode ver, eu acho engraçado o luxo, né? As pessoas fazem tudo para consumir o luxo. O luxo ele tem comunicação arrogante, o vendedor é arrogante, a venda é arrogante, tudo é arrogante. É quase uma sessão de sadomasoquismo e a pessoa está lá comprando. Você tem um prazer, né? Não é? Realmente. Mas eu sou exclusivo. Não, você não é exclusivo. Essa sua bolsa de 100 mil reais, todo mundo pode ter se tiver os 100 mil reais. Você é exclusivo se você tiver uma obra de Frida Kahlo, só tem uma no mundo. Aí você é exclusiva. Outra coisa. O que é ser exclusivo? História. Então, acho que assim, tem esse lado, né? Das pessoas são um telefone, as pessoas são uma marca, né? É só já engatando uma outra coisa aqui. Sim. A gente comete um erro de dizer que o consumidor é exigente, né? Mentira. Se você tem um esmalte que encalhou de uma cor que não funcionou, basta você colocar uma influencer para utilizar que ele vende. Aonde esse consumidor é exigente? Então, é uma falácia, né? É uma falácia. Fernanda, e partindo de tudo isso que você trouxe aqui pra gente, quando a gente usa de diversos fatores para que um produto ele possa ser alavancado, ele possa
seja acabar, que ele venda. Qual que é a diferença do vender e do pensar, do sentir o prazer ali daquela compra, mas a diferença do pensar naquilo? Uma palavra que é muito falada hoje, né, Matheus, é experiência. Né? O customer experience. Só que a gente limita ela ao momento de compra. Isso aqui é um customer experience. Né? Eu vir aqui, eu chegar até aqui, esses pontos são experiências. A gente ir numa montanha-russa, brincar com o cachorro, tomar um café, tomar um sorvete, tudo isso é experiência. Andar de carro, sabe? Só que a gente limita em sempre olhar o momento da compra, o ato da compra. Durante esse período que a gente passou, eu comprei um patins, meus amigos compraram um patins, um tinha um mais velho, todo mundo comprou patins, e a gente passou várias tardes no Parque Ibirapuera andando de patins. Isso custava a água de coco, o estacionamento, a meia, os acessórios do patins. Tinha compra, só que eu estou te falando da experiência. Então, acho que a gente às vezes está muito ligado no que vai vender e pouco ligado no que tem experiência por trás. Então, São Paulo tem tudo quanto tipo de experiência. Tem experiência no sorvete, tem experiência no espaço, tem experiência... Então, que tipo de experiência eu posso me permitir? Que às vezes pode ser gratuita. Aí é que está o pulo do gato, né? Achar que tudo tem que ser pago. Não. Eu venho de uma cidade que é difícil tudo ser pago. E eu conheço coisas incríveis que são gratuitas em São Paulo. São Paulo, por exemplo, quando eu estive lá, eu estive no ano da pandemia, em janeiro, bem no ano que começou, antes de ter o início da pandemia. Eu lembro que uma das grandes vontades era justamente ir ao MASP, ver o que acontece ali na Paulista e tal. E sempre tem essa preocupação, né? Quanto é que é para entrar? Quanto é que vou gastar disso, daquilo, outro? E quando, na verdade, você descobre que tem um dia no MASP que é gratuito. Na terça-feira. Terça-feira é gratuito. Hashtag fica a dica. É isso, você vai lá e tem A Pinacoteca é aos sábados, vamos falar todos os dias aqui. Anote agora! O MIS também é de terça. E existem inúmeras possibilidades Exato. gratuitas. Mas você acha, ô Fernando, que o gratuito, falando do gratuito em si, ele não atrai tanto quanto o poder de comprar? Ou não? É que eu acho, no caso desse tipo de consumo, né, do consumo da cultura, Sim. realmente eu acho que é uma questão de acesso. E, né, de você democratizar o acesso, né, porque tem pessoas que não podem, não é tão caro, mas para nós não é caro, que custa R$40 ou 20 a meia. Mas tem gente que não pode. Então, eu acho que é interessante. E aí tem um outro, lá tem um termo chamado bens de Veblen. Isso é psicologia pura. É de 1800 e pouco, o Veblen é o cara que criou, que quanto mais caro for um item, mais desejo ele gera. Então aí você vê Rolls Royce, caneta da Montblanc. Então a sociedade ela vive nesse vórtice. Eu saí desse vórtice. Na verdade, eu nunca vivi esse vórtice. Então eu saí completamente. Então o que me atrai numa pessoa ou em alguma coisa não são as marcas que você veste, sim os livros que você lê. Ou os vídeos que você assiste. Ou as obras que você sabe. Ou, entende? E tudo isso pode estar ligado com marca. É verdade. Ok? Eu vou comprar um tênis da Vans. E a coleção é de Van Gogh. Então, entende? É outro sentido Existe ali, a possibilidade de você criar outros sentidos para as coisas. E aí, claro que é outro público, claro. Então a gente está olhando para a massa sempre ela... É curioso isso, né? Ela é facilmente manipulada. Totalmente. Mas você, o Fernando, você e Larissa também, a gente percebe muita a vontade das pessoas. Quando eu falo muitas pessoas, não, a gente, claro, nós estamos englobando todas as pessoas. Tem pessoas que realmente não querem ter acesso à cultura. Mas você acha que hoje, nesse mundo globalizado que nós estamos, a cultura, em alguns setores, ela é um pouco impedida de chegar, de fazer com que aquela pessoa ela se torne ainda mais um ser pensante? Na verdade, eu acho que não nós não somos um país que tem esse... Primeiro, o país é gigantesco. Sim. Quantos museus nós temos? Né, tem cidades que não tem nem museu. É verdade. Então, o acesso para as pessoas ele é reduzido. Né? E aí você vai em São Paulo. Muitas pessoas não têm o costume ou não têm o interesse. Então, isso vai afunilando. Né, Matheus? Então, esse acho que é um desafio que se tem. E existe a arte de se
tirar o valor da arte, né? Não tem valor, não serve para nada. Mas é isso, né? Hoje, na palestra que eu vou fazer com vocês, eu trago O Mestiço, que é uma obra de Cândido Portinari. É uma obra de 1934, e é um homem mestiço com um campo de terra, né? Uma plantação, olhando para o futuro, uma plantação, a gente está olhando para um Brasil rico, e aí eu tiro esse contexto do fundo e eu trago contextos atuais. Então, como a gente explicaria para ele as criptomoedas? Como a gente explicaria para ele o desmatamento? Como a gente explicaria para ele a Apple? Como eu explicaria para ele... Então, é muito interessante poder falar com jovens, porque eu mostro que algo do passado pode ajudar a gente a ampliar o nosso olhar sobre o presente e o futuro. Esse é um exercício. Então, quem tem essa possibilidade, demorou para eu entender isso. Quem tem essa possibilidade consegue criar mais formas de relacionar o mundo e as coisas. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande de convidar as pessoas a olhar para a arte, independente da sua área, se você é de exatas ou de humanas. Porque mesmo alguém de exatas, né, vai precisar, em algum momento, convencer outra pessoa, falar, vender o projeto, explicar. E não é só techniquez, né? É verdade. Existem outros fatores. E, você falando isso, a importância, né, de uma coisa que a gente, às vezes, perdeu, de parar para olhar, para observar as coisas, né? Você estava comentando agora, você estava em Buenos Aires, você já foi lá, já estudou lá, você gosta muito de lá, né? Depois você pode até falar um pouquinho sobre isso. E já conheceu, assim, várias coisas relacionadas à arte, várias exposições, vários museus. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e se teve alguma coisa assim marcante que te tocou e que te inspira. Tem. Então, nessa jornada, vamos dizer assim, de trocar o shopping pelo museu, eu fui escolhendo qual a minha obra favorita em cada museu. Então, na Pinacoteca é o Mestiço e um outro que chama Antes que eu me esqueça, que é um menino, uma escultura. Dá para vocês colocarem até aí no vídeo. É um menino olhando. É uma escultura de um menino olhando para ele dentro de um espelho. Então, ele toca no espelho, ele olha para dentro dele. E ele fica olhando para ele, buscando alguma coisa. E quando a gente repara, ele é um menino negro, mas ele está pintado de branco. E por que chama Antes que eu me esqueça? O que ele perdeu, o que ele procura. E assim, quando eu vi a primeira vez, e aí antes que eu me esqueça, eu vi que ele era um menino negro, eu falei, caramba! Então existem muitas mensagens que não existe em a gente conversar ou eu te explicar, você tem que ver, você está ali para sentir. Então, essa é uma obra que me chamou muita atenção. Agora em Buenos Aires eu acabei de ver uma do Banksy, não sei se vocês conhecem um artista. Banksy é um artista de rua, faz street art, e ninguém sabe quem ele é. Ele tem uma identidade meio que não anônima, mas é escondida. Sim. E ele é britânico e ele faz obras que questionam a sociedade, a política, a imigração, por exemplo, e os países europeus darem as costas para os imigrantes, enfim. Então, e as obras deles são, geralmente, pintaram no muro da tua casa. Vai à galeria, fala, olha, Larissa, eu te pago aqui 10 milhões de reais para eu poder tirar o muro da sua casa. Eles tiram o muro e vendem por 100 milhões de reais a obra, sabe? Uma coisa assim. Sim. E aí, todas as obras que estavam lá são de colecionadores que compraram algo que não sabe exatamente se é de Banksy ou não. É interessantíssimo, tá no meu. Então você ouviu uma coisa muito interessante que era um corredor com vários policiais e todos tinham cara de smiles. Eu vi você postando isso. Isso. Eu acho muito legal. E depois eu entrei numa sala que estava rolando assim, tipo uma luz de balada. Quando eu olhei, tinha um capacete de policial no meio. E aqueles negócios, aqueles espelhos de globo de balada, mas num capacete de policial. Então, tipo, parece uma festa. Ele faz uma crítica à polícia, né? Da polícia nem sempre ser tão favorável ao povo. Então, assim, as exposições fazem a gente olhar questionamentos e coisas que não são do nosso cotidiano. Isso você se permite olhar o mundo através do olhar de outra pessoa. E isso é super importante no marketing, Exato. né? Porque você se coloca ali no lugar do consumidor, da pessoa que vai consumir seu produto, por exemplo. Seria mais ou menos nesse caminho? Exato, e também você começa a entender de linguagens, que outras maneiras você pode apresentar o produto.
Então, como você pode adaptar isso na embalagem, no menu, como você pode adaptar isso ao layout. Então, ir a exposições, às vezes eu vou a exposições no mesmo espaço físico, né? no mesmo museu, só que muda a exposição, como no CCBB em São Paulo. E aí eles mudam toda a arquitetura da exposição porque eles criam outro ambiente. Poxa, é tudo que eu preciso para uma loja. Só que a gente não busca nesse lugar, a gente busca no shopping. A gente tá buscando no lugar, a gente tá bebendo na fonte A gente errada. busca no mesmo lugar, eu acho. Aí Todo fica mundo meio... igual. Exato. E a gente acaba percebendo um certo padrão, né? Quando lança uma moda de X, tudo passa a ser daquela maneira, né? E pegando essa questão do marketing, de toda essa questão, tem até uma loja, eu acredito em vários países, que uma das características dela é ter uma poltrona, uma poltrona. Claro que é uma poltrona refinada, em um espaço ali, mas na maioria das lojas, essa loja tem essa poltrona e é o mesmo padrão. As pessoas, isso, Fernando, pode possibilitar uma experiência, por exemplo, vai na loja lá em Uberlândia e vai na loja lá em Portugal. É o mesmo modelo, mas a experiência vai ser a mesma? Eu acho que está além da experiência, isso que você acabou de relatar, Matheus. Assim como um artista, o que as marcas e o mundo dos negócios podem aprender com os artistas? O que os artistas têm que as pessoas não prestam atenção? Você consegue reconhecer um artista pelo refrão, pela maquiagem, pela roupa, ok? Pelo acorde, pela pincelada. E eles têm identidade. Eles são encharcados de identidade. Quando uma loja cria uma mesma poltrona e ela está em todos os lugares, essa é a identidade. Então você faz com que uma poltrona seja a referência do lugar por conta disso. Então ela se impregna de identidade por conta de um elemento simples. Você vai ver na minha palestra, a palestra ela começa, não tem olá, tudo bom, sou o fulano, não, ela começa com uma poesia de balões de gás hélio que se esvaecem pelo ar. Então isso cria uma identidade, entende? Então, e aí essa identidade cria uma experiência. Que demais. É tudo conectado. Sua palestra já é um show, uma apresentação, já é arte. Eu só queria fazer uma pergunta. Vai. São esses balões aqui? Matheus, Ai, menina, vou contar. Ué? caga a graça. O Matheus me ajudou com os balões. A gente deixou eles ali bonitinhos, a gente cuidou bem deles. Tem uma função, entendeu? E por que eu consegui ter essa ideia do balão? De tanto ir no museu. Então, o museu é um lugar para ajudar a nossa criatividade, para ajudar você. Então, você precisa de ser criativo, fazer uma marca, fazer uma campanha, né? Criar, chamar a atenção das pessoas. O que você vai fazer? Então, os museus fazem isso a todo momento. Em São Paulo tem mais de 40. Você tem um dia em São Paulo livre. Não dá para visitar os 40, você vai visitar um. Qual que você vai? É concorrência. Depende da experiência que eles vão dar pra gente, né? Você vai Exato, procurar isso. exato. Você vai procurar isso. Ô, Fernando, e um mesmo artista, ele pode ser multifacetário? Pode, E claro. provocar experiências nas pessoas? Por exemplo, a pessoa ali, ela tá de terno, ela tá de boné, ela tá de outra forma. Isso é possível? É possível. Você vê artistas que, principalmente na música, às vezes, né, que dependendo do momento da vida que ele está, ou na pintura, né, dependendo do momento que ele está, perdeu um filho, ou nasceu um filho, ou casou, terminou o casamento, ficou mais velho, você vai vendo essas nuances da vida sendo replicadas dentro da obra da pessoa. Então, ele não necessariamente pode ser a mesma pessoa. Só para enriquecer o que você falou, tem uma artista chamada Leonora de Barros, e ela tem uma obra chamada Procuro-me, que é baseado em propagandas de coisas de cabelo, de beleza, onde ela sempre é uma pessoa diferente, mudando o cabelo, a roupa e a feição. Ela fala do poder de ser múltiplo, mesmo sendo um. E aí, na era das redes sociais, todo mundo quer ser só um, como é que você faz para ser múltiplo? É interessante. Boa reflexão. Fica aí pra Não, vocês sensacional. refletirem. Vocês vão digerindo Não esse é? episódio aos poucos. Não, eu tô aqui. Mostrem aí, Leonora de Barros, Procura-me. Maravilhoso, maravilhoso. E, Fernando, aqui no Unipan, né, aqui em Patos como um todo, há muito, assim, um movimento que vem crescendo, cada vez mais se fortalecendo. Às vezes, na pandemia, não conseguimos fazer tanto, mas de
capacitar, né, com relação ao empreendedorismo, marketing, as pessoas que querem seguir nessa área. E mesmo você sendo pequeno e começando agora, como fazer seu produto, sua marca, queria dicas, né, de quem entende do assunto, ser amada, conseguir fazer as pessoas sentirem, entendeu? Mesmo pequeno e sem recursos, eu posso fazer isso? Claro. E aí o pequeno ele consegue, às vezes, impregnar o produto dele de identidade. Então, eu quero o bolo de casamento da fulana. Por quê? Não, porque então, eu quero arrumar o vestido de noiva com a Beltrana. Por quê? Porque ele começa a impregnar do ser, né? Então a gente não pode... Comece pelo que você faz de melhor e extrapole isso que você tem. É como uma arte. E a partir disso as pessoas vão identificando. Claro, aí depois vai ter os outros desafios, né? Criar o logotipo, criar a marca, criar a estratégia. Mas pode perceber que pequenas empresas, às vezes, estouram, mesmo numa cidade pequena, ou mesmo sendo uma marca pequena e sendo conhecida na região. Por quê? Porque ela é impregnada de identidade. Então, aí está um caminho. E até que ponto a internet é positiva para isso? Eu acho que a internet sempre pode ajudar, mas a gente tem, às vezes a pessoa ela acaba criando uma angústia, né, de querer ter tantos seguidores, aí no meio disso você acaba saindo do foco, né? Quantos seguidores você de fato precisa? É melhor você ter 1000 que realmente são seguidores de verdade, do que você ter 1 milhão de whatever, que não vai comprar o seu produto, que não é da mesma cidade. Então aí vai muito da estratégia que você constrói em cima disso. A gente não ficar tão preso ao... É que a internet não é o meu melhor, tá, gente? Eu já não... Nossa, mas sensacional. Eu entendo de linguagem. Sensacional. Tá? Que é muito importante. A gente falou, mas depois foram tantos assuntos que acabou Menina, passando. eu tô reflexivo. Eu vou sair desse episódio aqui, eu vou pra casa e vou meditar a respeito de tudo isso. Mas sempre quando eu escuto, até vi algumas entrevistas recentes sua e sempre é isso, né? Nessa pegada quando você... E eu tô ansiosa pela palestra também, porque eu fiquei curiosa com os spoilers, mas sempre causa isso em mim. Você falou, e eu tenho curiosidade a respeito, mudando um pouco agora do assunto, da sua experiência na Microsoft, né? Eu queria que você contasse como que era a experiência de trabalhar lá. Como que era viver aquilo? Eu fui trabalhar lá, eu tinha 29 anos, era 2000 e... Não quero lembrar, não vou lembrar agora. Abafa. Não lembro, 2008, não vou lembrar. Eu tinha 29 anos e era um sonho, de certa maneira, porque eu vi o Windows 95 nascer, e a minha prima namorou um rapaz que trabalhava numa empresa de tecnologia, na área de um banco de tecnologia, de inovação. E uma vez ele foi no evento da Microsoft e me deu uma caneta, eu era adolescente, eu falei, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. E olha que coisa, eu não acredito no acaso, eu trabalhei, fui parar lá. Então todo dia eu acordava e eu olhava numa empresa que transformava a vida das pessoas, aquilo para mim era incrível. Eu vi o Xbox nascer, eu vi o Kinect, que hoje nem existe mais, que era um negócio que se jogava com as mãos. Então é uma empresa que está preocupada a olhar para isso. E ela tem esse lado de potencializar as pessoas, né? Então, mudou a minha vida. Não sei se você quer saber alguma coisa específica, mas tudo era encantador, da organização. Então, eu trabalhava no andar 29. Tinha o 29, o 30, o 32. Então, se você trabalhava no 32, eu chegava lá, Larissa, 3203. Quando eu entrava no 3201, 02, 03, 04, 05, até o 01000 que tinha. Então eu não ficava assim, onde senta fulano? Eu já sabia, eu ia pelo número da baia. Tinha o número e o seu nome. Estava em braille. Então não tinha esse negócio de perder tempo. Onde senta fulana? Lá. Não tinha isso. Então são coisas simples que fazem com que a empresa seja eficiente. Em cada andar tinha uma copa, tinha a fruta cortada. A gente era extremamente bem cuidado. Então era uma empresa que se preocupava com o bem-estar das pessoas. Então se fala isso hoje, isso é muito falado, mas naquela época eu tenho 43, trabalhei lá dos 29 aos 30 e pouco. Aos 30, eu trabalhei 4 anos lá. Então faz quase 10 anos isso. E mais de 10 anos, aliás. Então era uma empresa que às sextas-feiras, durante o horário de verão, que tomara que volte, porque em São Paulo faz uma diferença grande, porque 8 da noite ficava claro ainda em São Paulo. Então, durante o horário de verão, às sextas-feiras, a gente podia sair às 2 da tarde. Então, evitava, por exemplo, que você vai para a praia, pegava aquele horário de pico. Não, você simplesmente saía 2 horas da tarde, pegava a sua família, 3, 4 horas estava na praia. Então, às vezes eu ia trabalhar, levava a bicicleta atrás do carro
E aí eu saía, parava meu carro no Ibirapuera e ia andar de bicicleta. Então, era uma empresa que já tinha esse tipo de discussão, né? Do quanto a pessoa gosta de estar aqui. Tinha meta para bater, mas também se preocupava com as pessoas. Então, esse é um ponto. Quando eu vejo as empresas hoje falando desse tipo de gestão de pessoas, né? Eu olho e falo, poxa, como a Microsoft estava à frente de uma coisa que é discutida hoje. Então, vale a gente olhar as empresas por esse ponto. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Microsoft, sabe? Não, sensacional. Mas, Fernando, você acha que hoje em dia falta gestão de pessoas? Eu acho que ainda é mais desafiador para as empresas por conta do home office, por conta da mescla de gerações, né, por conta da internet. Eu acho que é tudo muito complexo, né? O jovem, às vezes, ele é muito ansioso e aí, enfim, ele quer pular etapas, sendo que não vai dar para pular etapas. Então, tem uma série de coisas que aí eu acho que a gente precisa olhar ainda mais para o RH, de fato conseguir, não é somente uma folha de pagamento. De fato, o que o RH pode fazer para toda a empresa, em criar motivação, campanhas de endomarketing, em treinar pessoas, em entender os skills e desenvolver skills. Então, acho que nunca foi tão necessário o RH, né? Você está bem, você não está bem, não é? Então, acho que nunca foi tão necessário o RH como é hoje, Matheus. É verdade. E as pessoas hoje em dia se preocupam mais com a saúde mental, porque antes talvez não havia, né, essa preocupação tão grande. E agora, Fernando, a gente está caminhando para o fim, infelizmente. Já? Porque... Acabou? Infelizmente. Não, mas menina, vamos tirar essa palestra e vamos continuar a entrevista. Deixa, né? porra. A gente bebe aqui da fonte direto. Deixa o povo Eles lá. que lutem. Eles vão Monta- sentindo outras experiências. Monta um link lá e transmite aqui daqui. Não tem problema. Ó, eu posso explorar um pouquinho? Claro. Eu quero mais dicas. Como que a gente faz para o nosso podcast ser amado? Ah, é verdade. Dá uma dica boa. Ó, é porque assim, ó, a gente tenta, né? A gente tenta não, a gente passa a nossa vibe. Nossa verdade é uma coisa mais animada, jovial Eu tô e tal. pagando o povo pra assistir. Brincadeira. Tô pagando pra pessoa sentir tô- a nossa energia. Mentira, não tem isso não. Mas, ô, Fernando, me conta aqui. Só entre nós, tá ninguém assistindo a gente nesse momento. É feio quando a gente recebe uma dica, começa a guardar só pra gente? Não, lógico que não. Não, então vamos cortar essa parte. Nós não vamos colocar pro povo ver. É dica pra gente. Só pra gente, interna. Vamos dar engajamento aqui pros outros. Ele não quer compartilhar. Não, Ele se quer eles sentir quiserem, sozinho. quiser convidar a gente, nós podemos ir. Mas nós vamos passar essa dica. Se quiser descobrir, sei lá, dá o seu jeito. Eu não sei se você dá Tá bafo. bom, Matheus, deixei você. Menina, estamos com um cara que é fera aqui na boa. É verdade, a gente não pode dar coisas de graça assim. Ô, Fernando, a gente sempre faz 3 perguntas no finalzinho para os nossos convidados. E aí a gente Ai, quer... meu Deus. Não, são perguntas que, na verdade, você vai entregar tudo, mas não vai te apertar, Ai, não. meu Deus. Não vai te espremer, não. Ah. Assim, né? Não sei se o Matheus está preparando alguma coisa, porque do jeito que ele é. Não. Mas vamos lá. Eu queria que você contasse primeiro. A gente vê que você teve várias experiências, né, nessa sua trajetória. Mas o que é uma coisa que você ainda tem o sonho de realizar? Ai. Eu acho que ainda tenho o sonho de... Talvez agora eu tenho o sonho de voltar a Londres e olhar uma Londres que eu não vi quando eu fui. Porque quando eu fui eu não era ligado à arte. Então eu só vi loja. E em Londres todos os museus são gratuitos. Nossa. Que demais. Né? Tipo, os principais museus. Então isso é uma coisa que eu tenho vontade de realizar. Espero que em breve eu realize. É uma coisa factível. Esse É uma questão de esse me em breve programar. tem uma data? Oi? Esse em breve, se você já Eu planeja... eu queria esse ano no ano que vem. Quando? 2023 ou 2024, no máximo. Mês? Gostaria. Não tem um mês, né? Vamos combinar, Porque eu menino. trabalho com... Ele tá minha agenda já, Porque, ó, o entendeu? Museu de História Natural, o Tate Modern, que é o Museu de Arte Moderna, o National Gallery, que tem as principais obras, e o The British Museum, que estão as coleções de múmias, obra grega, romana, são todos gratuitos. Então, Unipam, patrocina a nossa A viagem. gente, Por a gente vai fazendo favor. Conexões Podcast lá, contando então. as experiências. Então isso é uma coisa que eu, quero fazer. É uma coisa factível.
É um sonho. Isso eu acho Já era um isso sonho muito ir para maravilhoso. Londres, agora eu vou ver outra cidade. Ontem eu estava em Buenos Aires e ontem eu tirei uma foto com a Bapuru. Eu já tinha visto uma vez, mas eu não dei a mesma importância, porque hoje eu dou mais importância a isso. Sensacional. Eu acho isso muito legal. Assim, é filosófico, né? Você sabe aquela coisa de assim, a gente não passa no mesmo rio 2 vezes? Você vai em outra cidade. Você vai viver outra experiência. Eu acho Exato. isso fantástico. Você vê ela de É outra outro maneira. você e outra cidade. Exatamente. Bacana demais. Fernando, diante de tudo isso, das suas experiências profissionais, pessoais também, que as profissionais podem ter causado, qual que é uma história inusitada da sua vida? Algo que você nunca contou pra ninguém, vai contar agora. Inédito. Meu Queremos. Deus. Bota discursivo, Poliana. Não sei se tem algo tão inusitado assim. Uma ação de marketing ali que foi a carta. Ou algum cliente, ou eu não sei. Uma coisa pode ser até na sua vivência da arte também, ou algo totalmente inusitado. Deixa eu pensar aqui. Gente. Inusitado. Pode ser engraçado. Deixa eu pensar, gente. Triste também da audiência. Se você quiser falar uma coisa triste... Eu sou bem triste, gente. Algo que foi inusitado para mim... Então, eu trabalhei numa outra empresa depois que eu saí da Microsoft. E essa empresa eu ia trabalhar para a América Latina. E aí a nossa falta minha falta de conhecimento mesmo, de amadurecimento, eu não estava tão preparado para ter uma vaga para a América Latina. No primeiro momento eu achei aquilo bacana, depois eu vi que era uma furada. Mas o que foi interessante é que eu pude conhecer uma cidade que eu não esperava, que era Quito, no Equador. E eu fiquei encantado com essa possibilidade de conhecer Quito, que é um lugar que... vamos para Quito passar as férias, né? E aí eu fui num parque e falei pro cara, o que tem de interessante? Ele me levou num lugar que tinha a linha do Equador e era uma coisa tão simples, e eu fiquei encantado. Tinha uma linha e o cara fazia algumas experiências, colocava um ovo no chão e o ovo não virava. Aí você tenta andar em cima dessa linha, estica os braços e vai andando, você não consegue andar, parece que você tá bêbado, porque a força dos 2 hemisférios estão agindo sobre você, uma em cada lugar do seu corpo. Então, isso foi uma experiência que eu não... E aí os caras têm uma pia com água, então eles colocam aqui desse lado, puxa o ralo, a água roda para um lado, o vórtice, põe para o outro, rola para o outro. Eu olhei aqui e falei, gente, eu jamais esperava ver isso, e eu vim aqui a trabalho e eu ganhei uma coisa incrível. Então, acho que a gente tem que sempre estar disposto a olhar, a ouvir, né? Às vezes não é muito minha vibe, não é o tipo de festa que eu quero ir, não é o tipo de música, mas vai, tenta, experimenta. Então, isso me chamou a atenção. Quito, no Equador, foi uma coisa que eu ganhei, foi um presente. Demais. Adorei, já quero. Onipan. Fica a dica aí, gente. Então vamos Nós pegar queremos. por favor. Pode levar a gente na sua bagagem. Inclusive, eu quero saber, você viaja muito, né? Um pouco, não muito. Gente, olha o rolê. Ele veio de Buenos Aires para estar aqui com a gente, vai dar palestra no nosso evento aqui no Unipan e vai voltar. E é isso, entendeu? Então, perto da gente já é muito. É que fazia 2 anos que eu não ia. Tem que aproveitar. Tem que matar a saudade. Mas me conta, o que é uma coisa que você não deixa para trás na hora de fazer sua mala? Uma coisa que eu não deixo para trás... Eu tenho uma bolsinha azul que tem todos os adaptadores de tomada que você pode imaginar. Maravilhoso! Isso é muito útil. E uma outra coisa que eu sempre levo é extensão. Sim. Extensão e adaptador de tomada. Tá? De resto, a roupa eu repito, já estou aprendendo a repetir. Vocês, né? Eu aprendi com as meninas. Muda a calça, põe a mesma blusa, muda o look. Então isso aí tá tranquilo. Entendeu? Vai no preto, mas adaptador de tomada, e eu tenho só um desse. Nunca sai da mala. Já não sai da mala. Gente, eu adorei. Sensacional. A gente pode colocar isso no nosso checklist. A extensão, eu passei um sufoco lá no Rio, que era meio longe. Mas o adaptador é interessante, porque nem todos os lugares, né? Sim, a gente sempre passa perrengue. Às vezes você vai no hotel e tem poucos. Aí eles Exato. fornecem para Eu só tenho uma tomada, aí você tá com a extensão, quer ligar o note, você já tem um Benjamin. Você tá entendendo? Então é assim que funciona. Arrasou. Eu tenho um Benjamin de 3, de 2, e aquele adaptador aquele do mundo inteiro, acabou. A gente liga o que aparecer, a gente liga. A gente tem que andar mais com ele, Matheus. Você quer que entre no nosso grupo do WhatsApp? A gente vai trocando
figurinhas. Vamos colocar. Gostei demais da sua vibe, Fernando. Demais. Foi maravilhoso o nosso bate-papo, nossa conexão. Agora é o momento que a gente se conecta de verdade. Fala. Antes de ir, Vai. porque nós falamos aqui sobre produtos, de causar experiência. Tá mandando fazer assim, anda depressa. Vamos andar depressa, Poliana. Nós queremos te presentear com o óculos do caos do nosso programa. Não se assuste, Fernando. É o óculos do caos. Use para que você também possa ter a experiência de viver esse mundo mágico do Unipan. Arrasei no merchan! Que isso, hein? Que isso? Vou usar em Buenos Aires amanhã, hein? Story, a gente quer ver isso. Adorei. Arrasou, adorei, Demais, adorei. Fernando. Muitíssimo Combinou. obrigado. Gostei dessa tonalidade, né? Gostei, show de bola. Muito obrigada Eu que agradeço. pela sua participação. Agora é o momento, então, que a gente pega. Nossa mão tá gelada aqui. É verdade. Eu tô com frio. Eu tô Super frio, eu tô Gêmeos. nervoso. Ativar. Yes! Obrigado, Fernando. Eu que Valeu agradeço. demais pelos ensinamentos, pelas reflexões, né? Por tudo isso. E espero que você volte mais vezes aqui em Patos. A gente vai sempre te receber de braços abertos. Ou a com gente pão faz de online, queijo. tranquilo. Fechou. Fechou. Depois vamos pegar seu número, colocar no grupo do WhatsApp e já. Vamos planejar viagens. Vamos planejar. Pode ser São Paulo, exposições. gente. Exposições Super, em São Paulo. Super. Vamos então, Tô final do ano precisando, também. precisando. O Nipan paga pra gente. Enfim, vambora. Vambora! Valeu, então. Obrigado, e você, Fernanda. espero que você também tenha curtido. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e mande para todos os seus amigos, né, que vão se interessar aqui no nosso bate-papo. Manda no grupo da família também. Aproveita, olha o que esse pessoal tá fazendo lá no Unipan. Compartilha demais. E se você compartilhar, você vai ganhar na Mega Sena. Olha só. Quem sabe? Vai que, né? Energia positiva para você. Também você pode nos acessar no Spotify. Vai lá, ativa o sininho. Você pode ouvir e assistir. Ver os nossos rostinhos aqui, todo lindo. Tá pensando o quê, Não é minha não? filha? Essas sopas emprestadas, nossas. Isso aí, inclusive beijo. Vamos fazer o merchan, menina. Beijo, Chaval. Um beijo pra Cias Brasil que me veste. Pode Gente, puxar, é Poliana. isso, então. Muito obrigada. Vocês acompanham aí, então, em breve, próximas conexões. Valeu, Fernando. Obrigado. Um beijão. Beijo E é pra isso, vocês. galera. Câmbio, desligo.